Olá, tudo bem? Felipe aqui de novo e hoje eu vim trazer para vocês mais uma história das minhas crises convulsivas, das minhas epilepsias, né? Tá sendo muito difícil escolher entre todas as histórias a melhor história para ser da semana e eu tô seguindo o seguinte critério. Eu segui o critério de ordem cronológica, né? Vim trazendo conforme eu fui crescendo, né? Essa ordem pode mudar a qualquer momento e hoje eu escolhi esse tema porque eu sei que a qualquer momento vai ter uma pessoa que vai chegar e vai falar isso. E eu já tô gravando esse vídeo para não falar, que é sobre o quê? Sobre religião. Com certeza, quem sofre de epilepsia, quem sofre de qualquer tipo de doença, vai ter alguém que vai falar que isso é de não sei quem, que é contaminação espiritual, que você tem que orar mais, que você precisa fazer uma lavagem, e aí vai, muitas coisas que existe aí nesse mundo que pode ser feito, né? Eu sou uma pessoa que gosto de aprender, gosto de estar sempre conhecendo outras religiões. Algumas coisas fazem sentido para mim, outras não fazem sentido nenhum, né? Mas não é só porque não faz sentido para mim que não pode fazer sentido para outras pessoas. Por isso que eu gosto de estar sempre conhecendo, gosto de estar sempre aprendendo e o que eu tenho é uma doença neurológica, né? É uma doença que que afeta o meu sistema nervoso, enfim. E é isso que eu acredito, né? Que eu tenho isso, fui diagnosticado, eu, eu tomo os meus remédios e conforme eu tomo os meus remédios eu melhoro, né? E é isso. E a religião, em determinado momento, me ajudou, né? Como em alguns momentos também a mesma religião me atrapalhou, e quando eu digo religião, não envolve só os. Né, envolve tudo, né? Envolve tudo. Tanto as pessoas que estão nela, enfim, envolve tudo quando eu falo religião. Outras religiões também, né? Que eu acabei, que eu acabei buscando, que meus familiares acabaram buscando. Enfim, eu vim trazer hoje a temática bem polêmica de religião. Ah, é muito polêmico, gente. Então, quando eu tinha lá para os meus 9 anos de idade ainda, né, no início das crises convulsivas e tal, os meus familiares se preocuparam muito comigo, muito comigo. Em especial, né, quem é que mais se preocupa com a pessoa, quem é que mais se preocupa? A mãe. E minha mãe ficou muito preocupada comigo e começou a querer buscar meios espirituais para que eu fosse curado, né? E minha mãe, ela começou a ouvir algumas pessoas. Algumas pessoas não, desculpa. Ela começou a ouvir uma pessoa, né? E essa pessoa tinha a crença dela e tentou colocar a crença dela para minha mãe. Só que eu penso que ela colocou de uma forma errada, porque ela não explicou para minha mãe como era o procedimento. E por não ter explicado para minha mãe como era esse procedimento, assustou. E vamos lá, como é que foi essa história? Ela só simplesmente chegou para minha mãe: olha só, eu vou levar o seu filho, vamos levar o seu filho é, lá nesse lugar que tem uma moça lá que vai ajudar ele, que vai fazer ele melhorar, né? Eu não sei o que ela explicou para minha mãe naquela época, eu sei que ela conseguiu convencer a minha mãe. E minha mãe, no desespero dela de mãe, né, pegou, me arrumou e lá fomos nós. Não sei que religião era. Não sei dizer, eu era muito novo. Não sei dizer que religião era. Na verdade, eu estou gravando esse vídeo, nem perguntei para minha mãe, porque eu não quero saber o tipo de religião. Depois eu vou falar também um segmento, né? Eu vou dar segmento ao vídeo. Eu também não vou citar nome de religião nenhuma. Não quero, né? Porque foram as pessoas
que influenciaram e não foi a religião propriamente dita. O que eu quero dizer com isso? Possivelmente, se essas pessoas trocassem de lugar, né? Se a pessoa dessa casa aí, onde a moça me levou, fosse para outra religião e a pessoa da outra religião fosse para essa religião que eu me assustei, possivelmente o quadro seria outro, né? Mas vamos lá, vocês já vão entender o que eu tô falando. E minha mãe me levou, né? Me levou lá para esse lugar. Chegando lá, eu lembro que era assim, era uma casa murada, com aqueles tijolos, né? Não tinha reboco, não tinha embolso nem nada. E um portão muito velho. Quando o portão abriu, era um terreno grande assim, de barro batido, e uma casinha lá no final. Casinha bem de vovozinha. E minha mãe entrou lá, né? E ela conversou com a vovozinha durante alguns tempos. Eu não lembro muito bem. Eu sei que quando saiu, a senhorinha trouxe uma imagem, né, de uma santa e começou a chacoalhar essa imagem no meu ouvido. Começou a chacoalhar, falar uns negócios lá que eu fiquei assustado. Fiquei muito assustado. Eu lembro até hoje de o que essa mulher tá fazendo comigo. Porque minha mãe sabia que ela tinha me levado ali para eu melhorar, para eu ser curado. Só que eu não sabia. Minha mãe só me arrumou e me levou. Tipo, vamos embora, meu filho, a gente vai sair. Vamos sair, né? Só que a mulher começou a sacudir as coisas em mim. Eu não sabia o que estava fazendo, né? E minha mãe também começou a se assustar. Mas aí a senhora pegou pelo meu pé, me virou de cabeça para baixo e começou a me sacudir. Me sacudir, falando assim: sai, Zé, sai, Zé. E, gente, olha, meu Deus do céu, eu fiquei com tanto medo, que o Zé não saiu. E eu saí dali fazendo crise, muito assustado. Minha mãe também muito assustada, porque eu chorava de soluçar, pedia para minha mãe sair dali, porque a mulher estava me sacudindo, e eu não queria ficar ali. E aí, né, passado algumas semanas, eu não fui curado, não melhorei, né? E eu fui e minha mãe contou para minha madrinha hoje, né? Hoje ela é minha madrinha. E minha madrinha falou assim: "Não, vamos então, vamos fazer o seguinte, né? Agora eu vou te dar outra opção. Você pode ir em tal lugar, eu vou com você e tal". Aí ela explicou tudo como seria para minha mãe e a gente foi, né? Aí depois que a gente foi um pouco diferente, né? Eles me sentaram na cadeira, fizeram algumas orações lá por mim, não me, só pediram para eu fechar o olho e fizeram oração por mim. Foi isso. Ali, naquela oração, naquele tipo de oração, né? Eu eu fiquei mais à vontade, fiquei mais sereno, vamos dizer assim, e fiquei bastante tempo, minhas crises melhoraram muito dali em diante. Não estou querendo criticar essa religião e nem beneficiar essa, a segunda opção, né? Vou explicar para vocês o seguinte, o que eu já falei antes. Se esse grupo de pessoas tivesse trocado com esse, né? Se essa minha madrinha tivesse lá no lugar daquela senhora, naquela religião, talvez eu tivesse acolhido melhor aquela religião. E se aquela senhora tivesse nessa outra religião onde minha madrinha estava, talvez eu não teria acolhido bem essa religião. Então, assim, o que eu estou querendo dizer aqui é que não é questão de religião, né? É questão mesmo da forma que eu fui, né, recebido em cada uma. Mas, né, tirando aqui agora a questão de religiosidade, vai existir sempre uma pessoa que vai julgar o seu problema, vai julgar o que você tem, o que você é, o que você vai ser, enfim, vai sempre colocar a religião ali em você. E se você é uma pessoa que tem um problema neurológico, como eu tenho, né? Como eu já expliquei em outros vídeos, eu tenho a sensação, né, de que tem alguém me observando quando eu faço a epilepsia. Por quê?
porque é uma sensação que eu já experimentei quando um dia alguém me observou, e quando eu tenho epilepsia, essa sensação ativa no meu cérebro. Quando um esquizofrênico começa a ouvir vozes, ele não inventa, quer dizer, ele inventa aquela voz, mas ele inventa algo que ele já ouviu, né? Ele já ouviu alguém falar com ele algumas vezes, conhece as palavras, então quando o esquizofrênico ouve aquelas vozes, aqueles sussurros, é porque ele está só reproduzindo algo que ele já ouviu um dia, né, no cérebro dele. Eu não sei explicar muito bem, né? Eu sou leigo nessa questão, mas eu penso assim. Então, não é um espírito, não é o diabo, não é um anjo, não é, não é, não é nada disso que está observando a gente, que tá falando no nosso ouvido. É simplesmente o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é... Eu já vi um estudo que diz que o cérebro ele é 40 vezes mais potente, mais rápido, mais tudo do que o maior computador do mundo. Então o nosso cérebro tem áreas do nosso cérebro que nem o ser humano descobriu ainda. Então a gente não pode deixar de procurar o médico e nos jogar direto a nossa doença para a questão espiritual. A gente tem que procurar um médico, a gente tem que é, tomar a medicação certa, entendeu? E o espiritual, ele pode vir depois, né? Se você acredita em algo, vir para acompanhar, para ajudar, para aconselhar. Então, essa é a minha dica de hoje, né? Essa é a minha história de hoje. A história do Zé. Do Zé que não saiu do meu corpo até hoje, né? Eu quero que vocês... Agradeceria muito se vocês curtissem, compartilhassem, e vai ajudar muito as pessoas, ainda mais as pessoas aí que estão presas nessa temática e que ajudaria muito, né? Então é isso aí. Um beijo, um abraço, tchau.